Oi pessoal, aqui é Davi Albino do canal Erudição Crônica e, bem, antes de tudo eu queria dizer que o título que você viu nesse vídeo não é um clickbait, ou seja, ele não foi feito de modo que você clique e veja que eu falando exatamente o contrário. Não, 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 eu vim realmente para dizer exatamente isso. Sim, a representatividade negra na cultura popular é um lixo, é uma porcaria. Isso pode até revoltar algumas pessoas. Eu entendo que revolte, mas exatamente essa é a minha posição e eu vou defendê-la. Eu vou explicar o porquê que eu defendo que é um lixo e que tem que acabar. Ultimamente nós temos visto em filmes, em séries, em desenhos animados, enfim, negros, mexicanos, indianos, chineses e todas as outras etnias não brancas aparecendo em cenários brancos. Como assim? O que seria um cenário branco? Seria um cenário na qual viviam ou vivem pessoas brancas. Eu vou dar um exemplo. Imagine uma série que se passa no período medieval. E aí você vê um negão lá na Inglaterra, sabe? É ridículo. Bem, é claro que realmente existiram pessoas negras na Europa durante o período medieval. Sim, existiram. Pessoas que pertenciam a alguma alta classe de algum país africano, ou então eram comerciantes, realmente estiveram na Europa. Existem vários documentos, existem fotos não, existem desenhos, imagens que vão ilustrar isso. E não somente na Idade Média, mas também na Idade Antiga, na Grécia, em Roma, e enfim. Então, é verdade, realmente existiram, mas não era uma população tão grande, não era como se houvessem grupos de pessoas negras, de pessoas indígenas, o que é pior ainda, porque as Américas não tinham contato com a Europa nesse período, sabe? Então, é difícil você dizer que existiam mexicanos lá, é bem complicado. Então, você vê que tem tudo isso, e tudo isso é criado de maneira que possa ser defendido como a diversidade. É um apelo à diversidade. Nossa, estamos colocando várias pessoas aqui que nem faz sentido nenhum estarem aqui, mas porque queremos representar os outros povos. O que é algo ridículo. É ridículo porque você vai contra a lógica, sabe? Bem, ir contra a lógica dos acontecimentos das coisas e contra a história, né, criar esse cenário anacrônico, nem é o principal problema. Não, não é. Não é porque, bem, no caso dos chineses, eu acredito que não tenha tanto problema, já que a mídia fala bastante a respeito das vidas dessas pessoas e também dos meso-americanos, enfim, essa galera não importa muito. O problema está no africano. Nesse aí. E nos afrodescendentes, né? Por que o problema está neles? Porque, bem, o que se sabe sobre a África é nada. Essa é a verdade, nada. E não é porque não existia nada, muito pelo contrário, mas porque não é interessante para um Estado europeu. E quando eu falo Estado europeu, eu não falo da Europa, mas também nas Américas. Porque se você não sabe, o Brasil é um Estado europeu nos trópicos, assim como os Estados Unidos. Mas enfim, não faz sentido para eles, não é interessante para eles retratar a vida dos indivíduos negros, aqueles que foram escravizados, enfim. Por que não? Não é interessante, porque toda a construção social aqui, ela é em torno da Europa. Nós temos uma sociedade eurocêntrica, então realmente não seria muito agradável para eles colocar em foco a sociedade africana. E o problema é que o indivíduo que é negro, ele vai crescer tendo na sua mente uma visão de mundo eurocêntrica. Então, ele vai colocar o europeu no centro de tudo. E é o que você vê na cultura popular. Então, quando você tem cenários infantis, infanto-juvenis, jovens, né, que eu falo jovens seriam esses vídeos, filmes e séries, enfim, voltados para adolescentes, você está formando a cabeça desses indivíduos que são novos, essas crianças, que mesmo que o cara tenha, sei lá, 18 anos, ele ainda é tecnicamente uma criança, porque ele ainda está em formação psicológica, enfim. Você está destruindo o cérebro dessas pessoas,
sabe? E ele vai ser uma pessoa que vai colocar o outro no centro do mundo e não a ele mesmo. É uma coisa que vai causar um pensamento autodestrutivo. Então você vai ter uma população de pessoas negras que vão adorar o homem branco. Ele será um deus para eles. Que é o que acontece. Se tornam pessoas alienadas à sua própria realidade. Eles não conhecem a eles mesmos, não conhecem seus ancestrais, não sabem o que são, o que fizeram, não sabem nada. E vão defender um Estado misto, o que é ridículo. Porque, bem, vamos pensar aqui, meus amigos, como surgiram as primeiras nações, os primeiros estados? Temos que entender que Estado e nação são conceitos diferentes. Nação tem a ver com nacionalidade, com identidade. O Estado, ele é o Estado. E não necessariamente um Estado precisa estar ligado a uma nacionalidade, como é o que ocorre no Brasil e em alguns países multiétnicos que já existiram durante toda a história da humanidade. Mas um Estado forte, ele precisa estar centrado em uma nacionalidade, ele precisa estar centrado em uma etnia. Foi assim que que surgiram os grandes impérios, né? Bem, precisa existir uma união entre o Estado e a nação, entende? E o povo que faz parte de uma única nação é um povo que compartilha da mesma língua, da mesma cultura e da mesma raça, do mesmo sangue. Eles precisam ter ancestrais em comum, senão não vai ter aquele senso de unidade. E o ser humano, ele se desenvolveu dessa maneira, assim como muitos animais sociais. E a cultura de uma determinada nacionalidade, de um determinado povo, ela se desenvolve em um determinado espaço. Portanto, aquele espaço ele é necessário para o desenvolvimento daquele povo. Então, nação, Estado e terra são coisas interligadas. Eles precisam ser interligados. É necessário que haja a consciência de que, para um povo se desenvolver, para um Estado se desenvolver, a base desse Estado tem que ser uma etnia, uma raça, e que eles têm um espaço que deve ser o espaço deles permanente. É claro que eles podem avançar territorialmente falando, à medida que a sua população vai crescendo, mas eles têm uma região que é a região onde se iniciou tudo. Os afrodescendentes nas Américas e até mesmo na África, mas na África, obviamente, isso não ocorre da mesma maneira, eles estão deslocados dos seus pontos de origem, do seu espaço vital. Sim, espaço vital. O espaço necessário para que aquele povo específico venha a evoluir e avançar como povo. Eles estão deslocados. E além disso, principalmente os que estão nas Américas, sofrem uma enorme influência de uma raça que vem de outro lugar. Uma raça alienígena. Claro que eu não estou falando que caucasoides são, de fato, aliens. Embora existam teorias que vão apontar para isso, mas enfim, eu não estou aqui fazendo vídeo sobre teorias da conspiração. Bem, eles estão sob influência de um outro povo, portanto eles não vão se desenvolver da maneira como deveriam se desenvolver. E, bem, para que eles possam se desenvolver, mesmo nessas condições, eles precisam entender que eles devem, sim, se desligar deste mundo branco e criar o seu próprio espaço, ou melhor, recriar. Porque o que eles haviam anteriormente foi totalmente destruído numa espécie de plano maligno. Mas esse tipo de coisa é bem complexo, é um assunto bem grande que eu acho que, se eu fosse falar, daria um outro tema, então vamos deixar isso de lado. Mas enfim, eles têm que entender que é necessário que haja uma emancipação da raça negra da sociedade branca, entende? E, bem, parece bem difícil fazer isso, e realmente é bem difícil fazer, mas podemos começar isso pela cultura. Pela cultura, porque existe hoje uma grande guerra, e essa guerra, ela não é
bélica. Você não tem tanto derramamento de sangue, embora haja bastante, e a mídia não noticia. A BBC mente para você. Mas é uma guerra cultural. Então nós devemos atacar, não seria atacar, a palavra seria outra, mas enfim, devemos atuar. Isso, atuar. Eu esqueço as palavras, isso acontece comigo. Atuar na cultura. Devemos ensinar aos jovens negros sobre quem eles de fato são, quem foram seus antepassados, qual é a sua história, para que assim eles possam ter noção de como vão desenvolver a sua vida no futuro. Daí vem aquela pergunta, tá, mas como faremos isso? Porque o passado não era muito interessante para eles, certo? Errado. Nas escolas nós estudamos tudo sobre Europa. Tudo não. Na verdade não é nem um décimo, né? Porque, pelo amor de Deus, o MEC é uma porcaria. Mas enfim, nós estudamos bastante coisa sobre a Europa e não conhecemos nada sobre os nossos ancestrais africanos. Não conhecemos. E a África é um continente bem rico em cultura, em história, em diversas coisas. E, de verdade, é bem mais interessante do que a Europa. Na verdade, a cultura africana ela influenciou a cultura europeia de certa forma. Sim, influenciou a cultura asiática. E quando eu falo de asiáticos, eu não estou falando daqueles que são mongoloides. E mongoloides não é uma ofensa, tá? Aqueles que têm a cara achatada e comem criancinha. Tá, isso foi uma piada bem ruim, mas enfim. Não, eu estou falando daqueles que moram no Oriente Médio. Os árabes, os judeus. Eu, os judeus, já fiz um vídeo a respeito deles. Eles são um povo que, meu Deus do céu, eu não vou nem falar a respeito. Pessoas terríveis. Mas enfim, a cultura deles foi influenciada pela cultura africana. Tá? Podemos falar, por exemplo, da Bíblia. O livro religioso dessa galera, que é a base. Na verdade não seria a Bíblia em si, né? Seria a Torá, mas enfim. A base das religiões abraâmicas. E logo no início, logo após o dilúvio, que o dilúvio não é exatamente o início, mas ele é um recomeço. Né? Um homem que é descendente de Cush. Cush, para quem não sabe, ele era filho de Ham e ele era africano. Né? Os Cushitas são os povos mais escuros do mundo. Existiu até um império chamado Império de Kush, que viveu abaixo do Egito, enfim, eu posso falar sobre ele depois. Esse cara, que era descendente de Kush, que se chamava Nimrod, foi o primeiro, teria sido, né, no caso, não posso afirmar que ele foi, porque eu não estava lá, e essa é a cultura desses povos, né, a cultura dos povos do Oriente Médio, enfim. Ele teria sido o primeiro grande governante da Terra. Ele que teria construído a grande torre de Babel e casado com a própria mãe Semíramis e tido um filho chamado Tammuz, que seria a sua encarnação. Ele seria uma divindade, um deus, teria engravidado a própria mãe e o filho seria ele, que também seria Deus. Uma coisa bem bizarra e que, se você for analisar algumas religiões, você vai ver que tem as mesmas figuras. Então você vê que teria sido um homem que influenciou várias culturas ao redor daquela região do mundo. Então você vê que esse povo influenciou bastante essa cultura, a cultura religiosa, porque os povos do Oriente Médio eles são muito religiosos. Eles desenvolveram toda a sua civilização em torno da religião. Não que outros povos não tenham feito da mesma maneira, mas eles levaram isso a uma condição assim bem, né? A história africana, ela é bem interessante porque é um continente gigantesco, muito grande mesmo, com muita história. Podemos falar, por exemplo, de ruínas que se situam no sul da África do Sul. Às vezes não seria exatamente no sul, né? Mas enfim, não importa. Temos o calendário de Adão, que seria uma construção megalítica muito velha. Alguns vão dizer que é a construção megalítica mais antiga do mundo. Eu não vou afirmar isso porque, eu não sei, né? Mas ela é anterior ao período de 6.000 anos que é dado à civilização, ao início da civilização.
né? Na verdade, você tem ruínas bem antigas, como, por exemplo, Göbekli Tepe, na Anatólia, que é onde fica a Turquia, que também é muito antigo, se eu não me engano, tem em torno de 12 mil anos, 15 mil anos, que já está bem antes de 6 mil anos que são dados ao início da civilização. Mas, enfim, você tem ruínas de lugares antiguíssimos. Você vai ter também onde tem o Sudão, isso aí já são os povos nilóticos, né? A civilização de Kerma, que teria sido fundada lá para 2600 a.C., mas eles já tinham se organizado em 3000 a.C., ou seja, antes da unificação do Alto e Baixo Egito, né? Então eles são bem antigos. Vão ter os povos da África Ocidental, que descobriram ferro de maneira independente, enfim. E antes de descobrirem o cobre, tá? É porque bronze, né, na verdade, né? E eles descobriram o ferro de maneira independente, eles estavam isolados ali e descobriram tudo sozinhos. Existem algumas construções ali e tal, né? Que fica ali no meio do Saara, no deserto do Saara. Ali era uma região verde antigamente, tá? E depois você vai ter outras civilizações que vão existir, né, no período da Antiguidade Tardia, tanto no centro da África, na África Ocidental, no leste, no sul, e, enfim, Idade Média, até que você vai ter a destruição das civilizações. Mas é uma história muito complexa, são histórias muito complexas e muito interessantes, e que seria importante e interessante que o povo negro estudasse e conhecesse, porque assim eles não ficariam presos a toda essa cultura europeia, que nem é tão rica assim, sabe? Como os negros eles não têm noção de quem eles realmente são e de como que funciona essa manipulação europeia, eles se tornam pessoas alienadas, como eu falei anteriormente, e eles gostam disso. Eles gostam de ser bem aceitos pelos brancos. Eles, na verdade, querem ser brancos. É uma coisa até que muitos esquerdistas brancos fazem. Eles querem que os negros se tornem novos brancos. Por isso que eles pregam essa ideia de igualdade, essa porcaria toda. Até porque igualdade não existe. Existem diferenças bem grandes entre as raças. Diferenças craniométricas, diferenças nos ossos, enfim. Se existem diferenças entre homens e mulheres, diferenças cerebrais que fazem com que os homens e as mulheres tenham comportamentos diferentes, porque com as raças serão diferentes. E é aquilo, né? Não somos todos igualmente homo sapiens. Os africanos, eles são mais homo sapiens do que um europeu que tem gene neandertal. Não que os brasileiros negros não tenham, porque ocorreu a miscigenação, mas a variação das raças no mundo se deu por conta disso. Sim, nós temos pessoas com gene neandertal, gene denisovano e, se eu não me engano, Homo erectus também. Eu acho que é isso. Eu tinha lido em algum lugar, mas enfim, eu não me lembro muito bem. Estou trazendo uma informação aqui que é pela metade. Mas tenho em mente que neandertal e denisovano, sim, possuem. Por isso que você tem uma grande diversidade de pessoas. Então, você vê que, bem, se eles têm genética deste outro grupo e até hoje apresentam características deste outro grupo, é porque nós definitivamente não somos iguais. E essa questão de igualdade ela é extremamente ruim, porque, como eu disse, querem que o negro seja um novo branco, apagando quem realmente o negro é. Toda essa alienação, toda essa desgraça, ela é causada por um grupo de pessoas, um grande grupo de pessoas. E quem seriam essas pessoas? Bem, eu já fiz um vídeo falando a respeito deles, né? São aqueles que são donos da mídia internacional, eles são donos dos bancos, são donos das gravadoras de filmes pornográficos. Sim, todos eles são judeus, né? Os judeus. Eles são pessoas terríveis. E eles foram responsáveis, os principais responsáveis pela escravidão africana. Não que os europeus cristãos e muçulmanos não tenham sido, eles foram também. A Igreja Católica Apostólica Romana fez muita desgraça. As igrejas protestantes também, mas os judeus estavam ali chefiando tudo. Então, né, eles foram os principais culpados. Então nós entendemos que há um grande grupo de pessoas que conspira contra a nossa raça, contra o nosso povo, e nós
precisamos derrotar essas pessoas. Precisamos acabar com essas pessoas. Precisamos destruí-las. Porque, bem, se nós não fizermos isso, nós iremos desaparecer. Quando o judeu dá espaço para o negro cantar funk, rap, trap, qualquer outra porcaria na televisão, ele está fazendo com que o negro se destrua a própria imagem. Ele coloca essas pessoas em uma condição de sub-humanos. Eles provocaram essa má cultura. No Brasil, por exemplo, era proibido, durante um período, samba, era proibido algumas manifestações religiosas típicas dos ex-escravos. Então, você vê que há uma conspiração contra o povo. E, bem, no Brasil também existia aquela ideia de que era necessário clarear o Brasil, porque senão o país nunca iria para frente. Você tinha uma população gigantesca de negros nesse país e agora somos apenas 9%, embora esquerdistas miseráveis e malditos digam que somos 50%. Eles pegam os pardos e colocam no mesmo saco que nós. Uma coisa miserável, uma coisa... É muito triste, é muito triste. E nós deixamos eles fazerem isso. Porque somos imbecis e nós gostamos desse tipo de coisa. Quer dizer, eu não gosto, né? Por isso que eu estou aqui alertando aos meus irmãos. O negro, ele quer ser branco. E por que ele quer ser branco? Porque o fizeram pensar que assim seria melhor. Não porque ele iria sofrer menos preconceito na sociedade, mas porque simplesmente seria melhor. Tanto que você vê até hoje famílias de pessoas negras induzindo seus filhos a se casarem com pessoas brancas ou mais claras, porque assim vão melhorar a família, vão clarear a família. Isso é tido como algo positivo, é incentivado e é bonito para essas pessoas. O que é algo extremamente triste, porque você vê que o negro, ele odeia a si mesmo, ele se odeia, ele odeia ser quem ele é. Pode ser difícil, pode ser duro para quem é negro assumir que isso é uma verdade, mas é a verdade. O negro quer ser branco. Os casamentos interraciais, eles não ocorrem simplesmente porque as pessoas se amam ou coisa assim. Não, é porque para a pessoa negra, aquilo ali é como um troféu, é como subir mais um degrau na escala da vida. É como se ele tivesse ganhado na loteria. E isso é uma verdade. É ridículo, eu sei que é ridículo, mas é uma verdade. Exatamente por isso que você vai ver uma adoração a pessoas brancas no meio de pessoas negras. É por isso que vários homens negros vão dizer que adoram as vaginas rosadas das mulheres brancas, porque para eles isso é a melhor coisa do mundo. Para eles isso é como se fosse a vagina de uma deusa do amor, ou coisa assim. E isso também rola entre as mulheres. O negro adora ser tratado como um animal sexual. Ele ama. Por que ele ama? Porque para ele é algo confortável. Nós sabemos que na nossa cultura é sempre dito que o negro ele tem um grande falo, e é verdade. Falo, para quem não sabe, é o órgão sexual masculino. Só que ele vai se orgulhar disso como se fosse a melhor coisa do mundo e vai se sentir uma pessoa superior. Não sei o que se passa na cabeça desses seres, mas eles assim pensam e para eles está bom. Né? A mulher negra, a mesma coisa. Ela é vista como gostosa ou algo assim, e para ela tá bom. Eles gostam de se colocar neste patamar inferior, gostam de ser apenas vistos como objetos sexuais, porque para eles está tudo bem, porque eles não são intelectualizados, eles não têm esse lado intelectual trabalhado, desenvolvido, porque a sociedade construiu isso e eles também não querem ter. Esse é um dos maiores problemas. E, bem, isso deveria ser mudado. Deveríamos mudar essa visão que o negro tem de si mesmo. Deveríamos acabar com a má cultura que ocorre dentro das populações negras, dentro das comunidades negras, pelo mundo, principalmente pelo Novo Mundo, pelas Américas. E, bem, como nós vamos acabar com isso?
Como vamos acabar com essa hipersexualização? Como vamos acabar com esse auto-ódio? Como vamos acabar com essa péssima e maldita cultura? Realmente é bem difícil. Mas para o ódio a si mesmo acabar, basta odiar ao outro. Sim, quando você odeia o outro, você passa a amar a si mesmo. Isso é provado pela história. A história, ela demonstra isso. Quando você cria um inimigo, você cria um motivo para viver. Então, acredito que essa seja uma boa estratégia para que possamos virar esta página. E para outras questões culturais, nós podemos simplesmente ensinar as crianças sobre o seu passado e ensiná-las música, ensiná-las tudo o que elas precisam para realmente criar no futuro uma cultura bela, uma cultura rica, conseguir restaurar aquilo que ocorria no passado. Restaurar a honra dos tempos de outrora. Mas, para que façamos isso, nós precisamos de militantes. Precisamos de pessoas que realmente vão levar essa causa a sério. E, bem, nós percebemos que as únicas pessoas que fazem isso são as mulheres. E isso é um problema. Como eu disse anteriormente, o cérebro de homens e de mulheres são diferentes. Se não me engano, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico isso. Agora eu não sei se eu realmente falo sobre isso ou não. Mas enfim, se eu não falo, eu vou falar. Os tamanhos do cérebro de homens e mulheres são diferentes. Assim como também as divisões ali dentro também possuem dimensões diferentes. Exatamente por isso que eles possuem comportamentos diferentes. E não simplesmente porque é uma construção social. Isso aí é mentira de esquerdista maluco. E quando eu falo de esquerdista, não estou falando mal aqui de socialistas, anti-imperialistas ou algo do tipo, porque eu já fiz um vídeo no canal onde eu dizia que era anti-imperialista e estava mais alinhado a essa linha da esquerda. Mas eu falo dessa esquerda pequeno-burguesa, liberal, enfim. Então, entendemos, através da ciência, que nada disso é uma construção social. E, bem, quando nós vamos analisar a história, vemos que em diversas culturas existiram, sim, mulheres que eram grandes líderes, que eram grandes rainhas, mas elas eram poucas. Não porque a sociedade era machista ou algo do tipo, mas porque a mulher, ela se desenvolveu assim. O ser humano, ele se desenvolveu desta maneira. O homem, ele sempre foi caçador, ele sempre foi um político, e a mulher atuava em outras áreas. Então, por conta disso, os nossos cérebros também se desenvolveram dessa maneira. Isso é parte da evolução da humanidade. Então, quando a mulher ela está à frente de um projeto, ela não terá o mesmo engajamento, não causará o mesmo impacto que um homem. Exatamente por isso que é necessário que os homens estejam à frente disso. Só que os homens negros, eles são imbecis, eles são burros, são animais, são uns idiotas, eles não querem entender, não querem participar desta luta, eles deixam tudo nas mãos das mulheres, entende? Como se... Gente, eu realmente não sei o que dizer a respeito disso, porque é realmente um absurdo. Bem, eu queria convocar todos os homens negros que entenderam o que eu disse a participarem desta luta também. Não só deixarem as mulheres tomarem a iniciativa e tomarem a frente, porque senão isso nunca vai mudar, isso nunca vai dar certo. E, bem, no momento em que gravo este vídeo, eu tenho 19 anos, ou seja, eu sou muito novo e eu não posso fazer nada. Mas seria muito interessante, seria muito bom que homens mais velhos tivessem a visão de toda a coisa e fossem à frente e que incentivassem os mais novos. Porque se isso não ocorrer, vai ter que depender de mim. E eu vou ter que ser o professor da próxima geração. E tudo vai demorar muito até que nós possamos realmente fazer alguma coisa. Então é necessário que os homens eles venham a participar, venham se envolver, venham conhecer
que leiam livros, não só livros de história, mas que venham entender o funcionamento das religiões, venham entender teologia, venham entender antropologia, estarem por dentro da arqueologia, conhecerem conhecimentos místicos, é importante para que nós venhamos a evoluir. E, bem, esse é o meu recado. E é isso. Então o vídeo vai ficando por aqui. Tchau.